Glória a Deus, mais uma semana, mais um mês que está chegando no seu fim aí, semana que vem é o último domingo do mês. Nós estamos dentro dessa série, estudando sobre doxologia, esse aspecto do louvor e da adoração, mas partindo de um coração que explode diante da grandeza de Deus. Então nós temos pensado sobre essa temática nesse mês especificamente. E eu queria continuar pensando sobre isso, então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, João capítulo 17, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 17, versículo 24. João 17, 24, a oração sacerdotal de Jesus. João 17, 24. Só lembrando então também, complementando como o Dani fez, essa semana é nossa última semana de igreja nos lares, mas a gente não vai parar de ter comunhão. Então, estimular muitos vocês a terem encontros informais, café, até aproveitar esse momento também para conversar com outros irmãos que talvez você não teve contato ainda aqui na nossa família. Então é a oportunidade que você tem de poder conhecer mais pessoas também. João capítulo 17, versículo 24, a Bíblia diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Eu vou repetir esse texto. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Vamos orar mais uma vez? Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de estarmos reunidos nessa manhã de domingo, para exaltar, glorificar o Seu nome. E esse é um momento onde nós clamamos por sabedoria e revelação do Teu Espírito, iluminação do nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos Te conhecer de forma mais profunda e sairmos daqui marcados pela Tua grandeza. Senhor, nós não almejamos, não desejamos outra coisa, senão contemplar a Tua beleza na face de Cristo. E esse é o nosso clamor, Senhor. Revela-nos quem Tu és na Tua palavra. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade e confiamos nela plenamente. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos conduzir, nos trazendo a consciência de quem Cristo é, Senhor, de quão digno Ele é de ser adorado. Ajuda-nos nas nossas limitações para que nós possamos sair daqui edificados, encorajados, exortados pela Tua palavra, Senhor. Nós não temos habilidade, não temos certificados, nada, Senhor. Nós queremos entregar tudo aos Teus pés e declarar total dependência do Teu Espírito Santo, Senhor. Ministra o nosso coração. Abre os nossos olhos, sensibiliza o nosso coração, Senhor. Para que a Tua palavra caia em uma semente dentro de nós e traga a transformação devida. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu disse, nós estamos na série então chamada Doxologia. A palavra doxologia, ela é uma palavra grega, tem seu significado como uma explosão de louvor. Basicamente, é aquilo que você faz quando você está muito emocionado, quando você está muito feliz. Existe uma explosão dentro de você como um estou muito feliz, estou muito alegre, sei lá. Agora está tendo o Mundial aí dos times, meus amigos flamenguistas estão todos felizes. E aí, basicamente, é algo elevado ao infinito, diz que eles têm sentido, né? Quando vê o Flamengo fazendo um gol. Enfim, meu time já foi campeão mundial lá em 1962, então nós estamos bem tranquilos nesse momento, a gente já descansou. Brincadeira. Sou santista, gente, intercedam por nós, é muito importante nesse momento difícil. Neymar mais machuca do que não sei, mas glória a Deus. Então, doxologia. Doxologia é essa explosão que flui de um coração que contempla a grandeza de Deus, né? A palavra doxa é glória, e a palavra logia vem da mesma palavra de biologia, filosofia, que é o estudo da glória, mas serve também como o clamor, o louvor à glória de Deus. Então, nós pensamos até aqui, por que nós devemos adorar a Deus? Eu abri essa série falando sobre a razão pela qual nós devemos adorar a Deus. Eu falei também um pouquinho na segunda semana de como nós devemos adorar a Deus, quais são as formas, os parâmetros bíblicos que Deus nos direcionou à adoração. Na semana passada, o Dani falou um pouquinho sobre os adoradores que Deus procura e como que nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, de acordo com as Escrituras, a fim de nos tornarmos esses adoradores pela ação do Espírito Santo. E hoje, especificamente, eu queria partir o texto de João 17,
porque esse é um dos textos mais singulares que nós temos nas Escrituras, ou então um dos textos mais valiosos que nós temos na palavra de Deus. Talvez você não tenha tanto contato com as Escrituras, mas esse texto, basicamente, nós estamos vendo Jesus Cristo, o Deus encarnado, orando e intercedendo a Deus Pai. Então, é como se nós estivéssemos assistindo de camarote uma oração da Trindade para a Trindade. É Cristo dialogando com o Pai por meio da revelação do Espírito Santo. Por isso que ele traz aqui, então, essa colocação da sua vontade. Ele começa o texto falando: Pai, a minha vontade é. Então, eu não sei se você sabe, mas Jesus Cristo tem vontades sobre a nossa vida. Jesus Cristo tem desejos específicos para a nossa vida, que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar pela nossa má compreensão daquilo que o texto bíblico está falando. Mas Jesus está expondo aqui qual é a vontade dele para a igreja. Então ele fala: Pai, a minha vontade é que, aí a gente poderia colocar 2 pontos, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Então Jesus está falando aqui da sua família. Jesus está falando aqui do seu povo. Jesus está falando, a igreja que o Senhor deu a mim, e nós somos propriedade de Cristo Jesus, nós e toda a igreja universal, toda a igreja que compõe a família dos santos pertence a Cristo, deveríamos ou devemos estar com Ele. É um clamor, é uma intercessão que Cristo faz. Mas ele continua e fala: para quê? Por que que nós devemos estar com Ele? E ele fala: para que vejam a glória que me conferiste. Então, basicamente, Jesus está orando por nós e ele tem um pedido sobre nós. E o pedido que ele faz sobre nós é: Deus, deixa a igreja contemplar a glória que me deste. Sabe, Jesus Cristo, gente, ele foi homem como nós. Ele foi ser humano como nós, mas sem pecado. Tudo que você prova na sua vida, exceto naquilo que diz respeito de pecado, Jesus também provou. Jesus suou, Jesus caminhou. Naquela época, imagina na Jerusalém antiga, um lugar de deserto, ele suava, ele transpirava, ele precisava fazer as suas necessidades, ele precisava também se alimentar. O Deus que criou o trigo precisava comer do pão. É o mistério da encarnação de Cristo. Então, ele provou daquilo que nós poderíamos chamar das nossas misérias. Jesus Cristo provou da necessidade de ter que se alimentar para não morrer. Jesus Cristo provou da necessidade de ter de tomar água para não morrer. Só que ele é o criador do pão e o criador da água, necessitando daquilo que ele criou. É um paradoxo para nós, porque o nosso Deus, ele é totalmente autossuficiente. Mas ele então expressa em Cristo a sua humanidade, trazendo a consciência a nós de que ele provou de cada necessidade que nós temos. Gente, escuta, não tem uma aflição, não tem um desespero que você leva até o Senhor que ele seja surpreendido. Nada surpreende a Cristo. Quando você se sente sozinho e você vai falar com ele, por conta das suas mazelas, das suas dificuldades, você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu estou me sentindo sozinho. Jesus fala: eu também já me senti. Quando você está sentindo com uma dificuldade, e talvez você está ali chorando, e você está expondo, e Jesus fala: eu também já chorei. E talvez você pega falando: nossa, eu estou aqui trabalhando, suando. Ele fala: eu também já suei. Aliás, eu já trabalhei. Imagina só, Deus comungando conosco das nossas fraquezas, Deus comungando conosco das nossas fragilidades, repito, sem pecado. E esse Jesus que prova dessa nossa vida limitada, finita, necessitada de coisas, ele chega diante de Deus. Então é como se nós estivéssemos vendo Jesus provando da nossa necessidade, e aí ele fala assim: eu experimentei da vida de vocês. Eu vou falar com o Pai. Sabe quando você tem um amigo que é amigo do chefe? Aí você precisa de um aumento. Aí você vai lá e fala: pô, cara, conversa lá com o chefe para mim, cara. Dá um toque lá nele e tal. Daí ele fala: peraí, que agora eu vou lá falar com o chefe. Porque a falta que você está tendo ali naquele momento é falta de dinheiro. Então é como se Jesus estivesse falando assim: eu não vou falar com o chefe, eu vou falar com o nosso Pai. Não se preocupa não, eu provei da necessidade. É como se Jesus estivesse falando: eu sei do que vocês precisam.
E aí imagina os discípulos pensando, pô cara, glória a Deus. Agora todos os nossos problemas serão solucionados. Aqueles que tinham enfermidade, pode ter pensado assim, vou ser curado. Aqueles que tinham necessidade financeira, vai ser curado. É interessante, gente, que como que o crente sempre teve esse negócio de necessidade financeira, né? Atos capítulo... Me falha a memória agora, o capítulo de Atos. Evangelho de João. Evangelho de João, a Bíblia fala que João e Pedro estão chegando, então, em uma sinagoga. E aí eles vêem um mendigo caído no chão, né? Um aleijado, na verdade um coxo. E aí o coxo pede uma esmola. Aí Pedro fala assim, ó, prata e ouro eu não tenho. Então tá tudo bem, gente. Nós estamos seguindo fielmente as Escrituras. Então não se preocupe. E aí imagina só, então, Jesus olhando e falando, os discípulos olhando para Jesus falando, agora vai acabar a necessidade financeira, não vai ter mais preocupação. Chega agora de ficar andando de jeguinho por aí para baixo, nós vamos andar de alazão, nós vamos andar de cavalo, eu não sei, dá um nome de cavalo aí, chique. Ninguém é de cavalo. Então um cavalo bem potente, uma raça bem forte de cavalo. Manga larga, aqueles que andam trotando assim, e eu imagino os discípulos enchendo o coração de esperança, aí ali todo mundo observando, e Jesus começa essa frase, Pai, a minha vontade e os discípulos esperando, é agora. Chegou a bênção que nós estávamos esperando, chegou o benefício que nós estávamos esperando, e aí Jesus fala, a minha vontade é que esses irmãos vejam a minha glória. E gente, nós estamos falando do Deus encarnado que provou das nossas necessidades orando a fim de que fôssemos beneficiados sobre algo. E quando Ele vai orar por um benefício sobre nós, a oração é, eu não desejo nenhuma outra coisa para eles, senão que eles vejam a minha glória. Isso vai talvez reorganizar dentro de nós o nosso conceito de necessidade. Por que que a oração do Cristo é tão diferente das nossas orações? Faz uma autoavaliação dentro de si aí e se pergunta quantas vezes que você entrou no seu momento de oração e a sua frase foi, Deus, deixa eu ver a glória que o Senhor conferiu a Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos ser muito sinceros. Dificilmente nós fazemos esse tipo de oração. E a pergunta é, por quê? A resposta é muito simples. As nossas orações, gente, são substancialmente, essencialmente, tão distantes das orações do Senhor, porque o conceito de sucesso, de fruto e de resultado para Cristo é muito diferente do nosso. Se a gente fosse falar para fazer um quiz e falar o que é resultado para você, o que é sucesso para você, você elencaria diversas coisas. A grande questão é, se nós perguntássemos a mesma coisa para Jesus, será que o conceito de sucesso de Cristo dialogaria com o nosso conceito de sucesso? Será que Jesus consideraria alguém bem-aventurado, alguém feliz no final da vida, tendo os mesmos resultados que nós estamos buscando? De acordo com o texto, eu sou confrontado a falar que muitas das vezes essa não é minha oração primária. Porque eu acho que eu preciso de outra coisa. Enquanto Jesus está me ensinando até mesmo aquilo que de fato eu preciso. E o que eu preciso como ser humano é contemplar a glória dele por meio da sua beleza. Essa é a maior necessidade do ser humano. Você está pensando que é água, você está pensando que é comida, você está pensando que é dinheiro, você está pensando que é saúde, você está pensando que é isso e aquilo. Jesus está falando, isso tudo é muito importante. Isso tudo, o Pai é bom e vai cuidar na sua estação, da sua forma. Mas tem uma coisa que é mais importante do que qualquer outra coisa. Ver a glória que Deus conferiu a Cristo. É entrar no seu quarto e ir se ajoelhar ou ficar de pé e falar, Deus, eu estou aqui hoje, mas tem um desejo que está dentro de mim, ver a glória que o Senhor conferiu a Cristo. Porque muitas das vezes, a glória de Cristo não é tão atrativa para a igreja. Porque a igreja tem se perdido, gente, em resultados secundários que não correspondem ao resultado do Evangelho. Você sai de um culto não almejando mais conhecer a Cristo. Esse culto não foi um culto bíblico, cristocêntrico. O culto bíblico cristocêntrico é aquele que nos arrasta aos pés do Senhor. O culto bíblico cristocêntrico é aquele que governa os nossos desejos a se deleitar na glória de Deus. E as demais coisas vão ser muito bem cuidadas pelo Senhor.
Sabe, hoje eu queria pensar com vocês sobre o fruto da nossa adoração. Qual é a nossa expectativa quando estamos adorando, ou o que nós esperamos receber enquanto estamos adorando? Em outras palavras, como eu disse, qual é o fruto da nossa adoração? E o primeiro fruto nós vemos lá em Marcos capítulo 10, versículo 17. Abre comigo aí. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17, vamos ver o primeiro fruto da nossa adoração. A Bíblia diz, Marcos 10, 17. A Bíblia diz. Eu amo ouvir barulho de Bíblia, gente. Eu amo. Nossa, isso me dá um prazer tão grande. Essa barulho dá. É ótimo. Marcos 10, 17. A Bíblia diz. Jesus no caminho, um homem correu ao seu encontro e ajoelhando-se diante dele perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Qual é o fruto da nossa adoração? E o primeiro ponto dessa pregação, então, é que a adoração revela e corrige os nossos amores. O primeiro fruto da adoração é que ela revela e corrige os nossos amores. Perceba as frases, ou então, as frases que João Marcos usa aqui para explicar sobre a atitude desse homem. Perceba a postura desse homem diante de Jesus. A Bíblia fala que o homem correu ao encontro de Jesus. Ele olha para Jesus e ele vai correndo ao encontro de Jesus. E quando ele chega diante do Senhor, ele ajoelha. A Bíblia fala que ele não se refere a Jesus, muitas das vezes, como um fariseu se refere, como sendo um profeta ou somente um mestre. Ele usa o adjetivo bom. Ele pergunta para Jesus: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E o homem ainda responde o seguinte: Mestre, eu tenho observado todas as regras de Deus desde a minha juventude. Gente, se a história parasse por aqui, nesses textos que eu li, a gente reconheceria, nós iríamos reconhecer esse homem como um excelente adorador. Olha a postura, ele se ajoelha. Ele chama Jesus de bom mestre. E ele fala que segue rigorosamente todas as regras de Deus. Se Marcos tivesse parado por aqui esse relato, é bem provável que nós falaríamos: aí nós temos um grande adorador. Ele corre atrás de Jesus, ele se prostra diante do Senhor, ele usa até a palavra certa para se referir a Jesus: Senhor, meu bom mestre. O que eu faço para herdar a vida eterna? Ele demonstra que o desejo do coração dele é primariamente a vida eterna, mas o lance todo é que a história não para por aqui. Porque Jesus, observando aquela postura religiosa do homem, ele vai em um ponto que é o ponto que mais nos dói. Jesus, ele aprofunda o diálogo e ele vai falar sobre o coração desse homem. Ele olha o que o texto fala, que Jesus olha para ele com amor e diz: Só uma coisa falta a você. Perceba que aqui nós não temos um moralista religioso com um martelo na mão, dando martelada na cabeça desse homem. Nós temos alguém que ama. Alguém que estava olhando para aquele homem com amor. Basicamente seria um amigo olhando para um outro amigo necessitado, ou um pai olhando para o seu filho que está pedindo algo. E ele fala: olha, só está faltando uma coisa para você. Vende tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. Aí, meu amigo, o bicho pega. Aí Jesus vai no ponto nefrálgico da adoração daquele homem.
Porque ele está falando o seguinte, ó, em relação à liturgia cristã, eu vou até usar, a grosso modo, os bons modos do crente, eu estou cumprindo tudo. A prática certinha, ir no culto do domingo, igreja nos lares, semear e ofertar, levantar as mãos, joelhar, chorar de vez em quando a mensagem me toca, e terminar, e paz do Senhor, e varão, e varoa, e não fala palavrão, e aí faz tudo certinho, é a oração antes de comer, é não sei o quê, e aí é o homem falando, ó, eu cumpri tudo. Só que Jesus, gente, ele tem uma perspectiva muito fina em relação a nós, que vai muito além da prática que nós podemos evidenciar externamente somente. Jesus pega e fala, ó, tem uma parada ainda faltando dentro de você, e é a adoração do seu coração. Porque talvez você esteja por fora me amando, talvez na prática você está expressando amor por mim, mas tem alguém aí dentro de você, um lugar que homem nenhum consegue enxergar, e isso aí está governando você de fato. E a resposta do homem, como nós vimos no texto, é o seguinte: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, porque era dono de muitas propriedades, ou então, cuidadosamente, poderíamos falar, muitas propriedades possuíam esse homem. Não é que ele era dono de muitas propriedades, é que essas muitas propriedades eram dona desse homem. Em outras palavras, gente, ele era especialista em cumprir um ritual religioso. Mas a adoração genuína era algo que ele não provava. A gente pode, muitas das vezes, com a nossa postura religiosa, enganar muita gente. Nós podemos passar anos dentro da igreja, 20, 30, 40, 50, 60 anos dentro da igreja com uma postura religiosa, mas quando Jesus observa o centro da nossa vida, ele percebe que o que governa o nosso coração, na verdade, é outra coisa. Esse homem, quando se depara com Jesus, ele tem um choque do custo. O custo de adorar a Cristo sobre todas as coisas. E é bem provável que depois daquela conversa com Jesus, aquele homem pode ter pensado o seguinte: talvez eu não ame a vida eterna mais do que a vida terrena. Porque aquele homem chega diante de Jesus, gente, e ele está perguntando uma coisa: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Primariamente, a expressão dos seus lábios, do desejo que está dentro do seu coração, é uma expressão genuína. Mas quando você vai olhar de forma secundária, você percebe que ele abandona a riqueza da vida eterna por conta do valor das coisas terrenas. Em suma, ele está comunicando: Jesus, eu te amo até 70%. Jesus, eu te amo até que o Senhor não mexa em algumas coisas, o Senhor tem que mexer. Jesus, eu te amo desde que o Senhor esteja compactado a minha forma de te enxergar. Só que, gente, o nosso Cristo não é um Cristo domável. O nosso Cristo não é um Cristo domesticável. O nosso Cristo não é alguém que se educa como se educa um cachorro para fazer xixi cocô no lugar certo. O nosso Cristo é indomável. O nosso Cristo é um desrespeitador de vontades. Então a coisa que Deus não faz comigo é respeitar a minha vontade. Quantas vezes eu orei, essa é a minha vontade? É como se Deus falasse, o problema é seu. Você está com essa vontade. Eu não estou com essa vontade. Cristo é especialista em desrespeitar aquilo que você deseja. Ai, minha teologia que eu ia ficar rico. Ai, minha teologia que Deus ia realizar os desejos do meu coração. Ai, a minha teologia de que se eu declarar eu vou ter minha vitória. Só que o lance todo é que esse Cristo que foi vendido a nós, repito, vendido a nós, não é o Cristo das Escrituras. O Cristo das Escrituras é aquele que vai confrontar o nosso amor e o amor que está nos governando. Ainda que aparentemente nós tenhamos um estilo religioso. Isso serve para pastor, isso serve para irmão, isso serve para todos aqueles que são filhos de Deus. Essa palavra me confronta todos os dias. Leonardo, quem você tem amado mais? Vem de tudo, Leonardo. E sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Às vezes meu discurso soa, né? Mas Jesus Cristo, gente, o nosso Deus das Escrituras, ele nunca teve problema com alguém que possui posses. Jesus não tem problema com o rico. Nós temos discípulos nas Escrituras que tinham uma condição financeira muito boa. Era a minoria, mas tinha. Ele nunca teve problema com posse.
Nós temos a história de José de Arimateia, um homem muito rico, membro do Sinédrio, que doa, oferta os olhos para ungir o corpo de Jesus. Temos o próprio Nicodemos, que também no final vai lá conversar com Herodes para pedir o corpo e embalsamar também o corpo de Jesus e oferta sobre isso. Então nós temos relatos de pessoas ricas nas Escrituras. Temos mulheres que eram da alta posição em Atos, que sustentou o ministério apostólico. Então escuta, Jesus não tem problema em relação a você ter prosperidade financeira. Aliás, nós oramos para que Deus levante milionários, bilionários, trilionários no nosso meio. Mas o lance todo e o problema de Jesus é quando essas posses governam o coração dessa pessoa. O lance todo é quando alguém usa Deus como meio para alcançar aquilo que ele quer. Como se Deus fosse responsável em aumentar o dinheiro da nossa conta, mas Ele não é. Você ser próspero não significa que você está dentro da vontade de Deus. Tem muita gente fazendo coisa errada nesse exato momento, milionário, e Deus olha para isso com ira. Gente, tem gente ganhando dinheiro com prostituição infantil agora. Tem gente ganhando dinheiro com site de pornografia. E eles estão muito bem financeiramente. Só que eu te pergunto, Deus está dialogando com esse tipo de prática? Então, não necessariamente ser rico corresponde a estar dentro da vontade de Deus. Estar dentro da vontade de Deus corresponde a ter um coração voltado totalmente a Cristo, quer na riqueza ou quer na pobreza. Ah, eu sou rico, glória a Deus. Quem o seu coração ama mais? Ah, eu sou pobre, glória a Deus. Deixa eu te perguntar, quem o seu coração ama mais? Porque esse é o centro do diálogo de Jesus. Ei, o lance todo é onde você está colocando o seu coração. Ele não tem problema. O problema de Cristo é quando qualquer outra coisa toma a posição do nosso coração que só pertence a Ele. E aqui, gente, pode mudar a palavra. Ao invés de usar posses, dinheiro e tal, talvez família. Quando a nossa família está tomando a posição de Cristo no nosso coração, e veja bem, eu digo de Cristo, não da igreja. Cristo e a igreja são coisas antagônicas. Não é a mesma coisa. Cristo não é a igreja e a igreja não é Cristo. Existem posições, eu estou falando de primeiro amor, do senhorio do Senhor. Porque muito problema foi gerado no mundo já em relação a uma confusão de amar-se a Cristo e amar a igreja. Só que nós estamos falando do amor primário de Cristo, do homem Jesus. Que não é o homem necessariamente religioso, mas o homem enquanto ser humano formado, gerado, Deus, como Deus encarnado. Nós estamos falando desse homem, do Deus encarnado. O Jonas Madureira, ele fala o seguinte: nenhum discípulo de Cristo está autorizado a imitar um Cristo fabricado por sua mente, mas apenas o Cristo imitado e anunciado pelos apóstolos e pelos profetas das Escrituras. O Cristo real da Bíblia vai continuamente nos indagar. Quem ou o que governa o seu coração? Quem você adora no fundo do seu coração? Sabe, gente, todos nós, sem exceção, você pegar uma criança ou um idoso de 99 anos, todos nós temos aqui dentro do nosso coração um impulso ao amor, um impulso à prática religiosa. Talvez você pense assim, não, eu conheço um cara que é 100% ateu. Pô, beleza, eu entendo que ele é 100% ateu. Mas em torno do seu ateísmo existe uma prática litúrgica. Todo dia ele acorda cedo. Todo dia ele faz tal coisa. Todo dia ele faz tal coisa. Quando ele vai pensar sobre o seu ateísmo, ele senta na mesma cadeira. Ele pega o mesmo livro. Ele toma o mesmo tipo de café. Ele tem a mesma forma de culto àquela ideia dentro do seu coração. Então, todos nós somos seres religiosos. Como eu já disse diversas vezes, você vai no meio de uma tribo de índio, lá no Amazonas, você vai perceber que tem uma adoração a algum tipo de Deus. Porque isso é natural do ser humano. Todos nós adoramos. O lance todo é redirecionar essa adoração à fonte correta. Então, Mateus capítulo 13, versículo 45, Jesus conta uma parábola. Jesus conta uma história e ele vai dar o ponto contrário daquilo que Marcos relata com o texto do jovem rico. Mateus 13, 45. A Bíblia diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia com pérolas.
Quando ele encontrou uma de grande valor, ou então, essa minha versão fala, quando ele encontrou uma de valor extraordinário, vendeu tudo o que possuía e a comprou. Em outras palavras, o que Jesus está falando para a gente aqui em relação a esse texto é, um homem negociava. Um homem, vamos tentar contextualizar aqui com forma muito cuidadosa. Um homem possuía os seus amores. Um homem tinha suas práticas. Um homem tinha a sua forma de agir. O homem negociava com esses amores no seu dia a dia, mas de repente esse homem encontrou um amor superior. E ele pegou todos esses outros amores que governavam ele e deixou de lado. Para quê? Para se voltar a esse amor extraordinário. O que é isso? Isso é a conversão. Todos nós que já passamos pelo processo da conversão, a gente sabe que a conversão nada mais é do que falar não para um monte de amor e falar para um amor extraordinário, que é o amor de Cristo. É falar não para tudo aquilo que se contradiz ou entra em choque com a palavra de Deus e falar sim a esse Deus da palavra. Sabe, gente, às vezes nós temos muito medo de nos depararmos com a situação do nosso coração. A gente sempre busca contornar alguns diálogos entre nós mesmos. Sabe, às vezes você vai numa sessão com um psicólogo, e faça isso se você precisa. Você vai na sessão de psicólogo, e geralmente os psicólogos falam, você tem que nomear o seu sentimento. Então, vamos supor, você assistiu lá o Divertidamente, né? Você tem que dar nome. E aí você vê aqueles monte de bichinho lá, e aí, eu não sei como é que chama esse filme em inglês. Alguém sabe como é que chama? É esse aí. Eu não vou arriscar falar aqui. Eu não quero gastar. Eu tenho uma porcentagem de inglês que eu posso usar por dia, então eu economizo para poder falar na hora que eu vou pedir uma comida. Então, geralmente, você está ali lidando, e aí você está sentindo algo. Só que você não quer falar que é medo. Porque o medo é algo que pode te confrontar. Aí você fica, não, estou com um sentimento ruim aqui no meu coração. É medo, mano. Eu falo, estou com medo. Não, eu estou com ira. Estou irado. Estou com raiva. Perguntaram pro Theo um dia, quem que o seu papai é? Não, falou, quem que a sua mamãe é lá no filme? Aí, minha mãe é a alegria. E o papai? O papai é o raiva. Fiquei, cara, acho que eu preciso pensar melhor a forma que eu estou conduzindo. De fato, em casa, a Ellen é a alegria. Às vezes não sai fogo na minha cabeça, mas quase sai. E se deparar, gente, com um coração que não ama a Deus, é um processo natural da busca por Deus. Sabe? Então talvez hoje você está ouvindo as escrituras e você está pensando assim, cara, eu sou esse homem. Eu sou essa mulher que deseja mais comida, que deseja mais amizades, produtividade, investimento, dinheiro, férias, lazer, jogos, leituras, compra, sexo, esporte, viagem. Eu sou esse homem que está buscando por outros desejos primariamente. Não necessariamente por esse desejo de Cristo. Só que sabe, essa é a beleza do anúncio do Evangelho. O Evangelho vai nos anunciar que até mesmo os nossos desejos foram afetados pelo pecado. E aí é como se você quisesse aquilo que na verdade você não quer. Sabe quando você que é pai ou então tem contato com um filho pequeno também, e aí você percebe que seu filho está muito bravo, ele está estressado, ele está sem paciência, não sei o que, e aí você fala, meu Deus, tem que dar uma chinelada dele, mas às vezes é só fome. Às vezes você vai lá e você dá, o Fred, no começo, quando a gente chegou aqui, provou do Theo com fome. Depois ele falou, nunca mais você deixa essa criança com fome. Que o Theo fica bravo, meus amigos. O Theo gritava dentro do carro, e eu pensando, o que está acontecendo? E a Ellen estava no carro da frente, e eu pensando, nossa, o que será que é? Daqui a pouco eu pensei, cara, ele não comeu ainda. E aí era fome, e é isso que acontece no nosso coração. A gente está esperneando, Deus, eu queria mais isso, Deus, eu quero mais aquilo. E parece uma criança birrenta presa no banco de trás do carro, falando para o pai, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. E o pai está falando o seguinte para nós, ei, aquilo que você está pensando que você precisa, não é na verdade o que você precisa. Eu sei o que você precisa para satisfazer essa fome. É Deus comunicando ao nosso coração, vocês estão enganados até nos seus desejos. Vocês estão enganados até nos seus planos. Talvez o seu ponto A da vida não vai necessariamente te levar ao seu ponto B como meta. Por isso que nós temos que pegar os nossos desejos e levar diante de Deus e ser muito sincero, Pai, nem para te desejar eu presto.
Eu preciso da ação do Teu Espírito Santo para mudar os amores do meu coração. Pai, me ajuda, eu estou perdido nos meus desejos. Eu estou perdido naquilo que eu tenho buscado satisfação plena. Pai, eu preciso de auxílio. O desespero de não desejar a Deus é a matéria-prima para ser formado um desejo de Deus. Então escuta, Deus não vai jogar fora esse desejo. Ele vai pegar e Ele vai mudar. E Ele vai mexer, e Ele vai mexer, até que Ele possa te revelar. Você está vendo que não era necessidade de dinheiro? Você está vendo que não era necessidade de uma posição maior no trabalho? Você está vendo que não era necessidade de quase matar a sua esposa para que ela faça tudo aquilo que você quer? Você está vendo que não era necessidade de quase matar o seu marido para comprar tudo aquilo que você acha que você precisa? Você está vendo que é uma necessidade de mim? Você está vendo que na verdade o que vocês estão precisando é assentar e ouvir a palavra que traz alimento para o nosso coração? Você está vendo que essa insatisfação, essa inquietação do seu coração não para enquanto você não ouvir Jesus? Sabe, gente, eu queria te falar uma coisa aqui de forma bem enfática. Cristo Jesus morreu para dar aquilo que o nosso coração deseja de fato. Vou repetir. Cristo Jesus morreu para dar aquilo que o nosso coração deseja de fato. E o nosso coração deseja de fato Deus. Esse é o resultado da morte de Cristo. Deixar um caminho livre para que nós tivéssemos contato com Deus. E a partir do momento que nós alinhamos o amor primário no nosso coração, é como se fosse um dominó que está caindo cada peça. As demais coisas vão sendo alinhadas, vão sendo harmonizadas, porque o desejo primário do nosso coração está satisfeito. E as questões secundárias não vão se tornar uma idolatria dentro de nós. Se Cristo é a sua satisfação, meu amigo, eu te garanto que o seu trabalho vai bem. Se Cristo é a sua satisfação plena, eu te garanto que o pão nosso de cada dia vai ser o suficiente para você. Eu te garanto, se Cristo é a satisfação da sua vida, o seu casamento agora não vai ser mais um ambiente de suga-suga. Porque imagina alguém que chega numa relação pleno. Imagina você chegar num banquete e você já está satisfeito. Você não vai furar fila para comer. Você não vai ali pegar e encher o prato. Não, você vai fazer o quê? Cara, tô bem, se der para eu beliscar algumas coisas aqui, tudo bem, mas eu não tenho necessidade de me satisfazer nessa mesa, porque eu me satisfiz no pão da vida. E essa é a ansiedade, gente. Esse é o problema. É aquele ditado brasileiro, apagar fogo com gasolina. Está tentando apagar essa busca incessante, incansável do seu coração, dando a ele aquilo que vai gerar mais o quê? Necessidade. Agora, quando você se volta a Deus, é como aquela planta que estava seca, precisando de água e recebe aquele líquido que vai nutrindo cada parte da planta. Essa é a palavra de Deus. Esse é o Cristo encarnado, que quando é dado a nós e com contato com Ele, cada parte do nosso corpo vai sendo nutrida e aí nós somos transformados. É isso que a adoração faz. Ela vai revelar e corrigir os nossos amores. O grito de Cristo na cruz do Calvário de está consumado nos garante que essa consumação abriu um caminho para que nós possamos ter acesso àquilo que de fato nós precisamos. Deus. Deus. O John Piper é um poeta, um teólogo poeta. Ele escreve o seguinte: a conversão é o que acontece no coração quando Cristo se torna para nós uma arca de tesouro de alegria santa. A fé salvadora é a convicção do coração de que Cristo é totalmente confiável e supremamente desejável. Olha isso. Cristo é totalmente confiável e supremamente desejável. É falar de Cristo e enche a sua boca de saliva. Assim quando você vê uma comida saborosa. Porque Ele é supremamente desejável. A adoração verdadeira vem de pessoas com emoções profundas, grande amor e com a doutrina das Escrituras sadia. Afeições fortes por Deus e arraigadas na verdade são os ossos e a medula na adoração bíblica. Aquilo que dá equilíbrio para o seu corpo e flui nutrientes na adoração, para o seu corpo de adoração,
é basicamente afeições fortes por Deus, que estão arraigadas na verdade. É você amar o Deus da palavra. É isso que se sustenta. O segundo ponto e último, hoje a pregação tem só 2 pontos. Qual é o fruto da nossa adoração? A adoração, ela nos forma a semelhança daquele que nós adoramos. Então, se o primeiro ponto vai falar que a adoração revela e corrige os nossos amores, o segundo ponto vai falar que a adoração nada mais é do que uma postura pedagógica. A adoração, ela é uma formadora, ou então ela forma em nós a semelhança de quem nós adoramos. Abre comigo Salmos 115. Salmos 115. Salmo 115. Quatro versículos apenas, Salmo 115, do 4 ao 8. A Bíblia fala, Salmo 115, 4 ao 8. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Versículo 8. Tornem-se semelhantes a ele os que fazem e todos os que neles confiam. Então o salmista, ele está trazendo uma denúncia a qualquer tipo de Deus que se opõe ao Deus vivo. Porque tanto o salmista, logicamente pela revelação do Espírito Santo aqui, está falando que existe uma proximidade muito grande entre adoração e formação. Em suma, o salmista está falando para nós, você vai se tornar semelhante àquilo que você adora. Você vai se tornar semelhante àquilo que você adora. Vou te dar um exemplo, mais uma vez, de filhos. Quantas vezes você viu seu filho calçando seu sapato? Ou calçando seu chinelo? Né? Quantas vezes você viu, talvez, seu filho colocando a sua camiseta? Você pai, ou no caso das meninas, a mãe. O que ele está falando ali? Ele quer ser igual a gente. Então, ele quer ser igual a pessoa que ele ama. Então, às vezes eu estou lá lendo meu livro, o Theo nem sabe ler. Ele pega o livrinho dele, senta do meu lado, pega uma caneta e começa a riscar. Ele não sabe o que ele está fazendo. Mas o que ele está falando? Eu quero ser igual a você, porque eu te amo. O nosso amor, ele sempre vai formar algo dentro de nós. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, muita gente falava assim, pô, você prega igual o Douglas. Eu falava, cara, quem me dera. Espero um dia conseguir a maturidade. Mas por quê? Porque eu amo o Douglas. Sempre existiu uma afeição muito forte dentro do meu coração e ele que me ensinou tudo aquilo que eu sei como igreja e escrituras. Então, logicamente que vai ter uma semelhança. Porque tem amor, tem afeto envolvido. E assim como nas nossas relações existe esse tipo de semelhança, é natural também que quando nós estamos falando de adoração, vai existir também uma semelhança. Não é estranho alguém que adora o dinheiro ser avarento. Não é estranho alguém que adora a contenda ser violento. Porque essa adoração vai produzir dentro do nosso coração algo. E esse algo é o fruto da adoração. Escuta, gente, o amor é formativo. A influência gera semelhança. O amor é formativo. A influência gera semelhança. Eu lembro que em 2002... o Ronaldo fez aquele cabelo ridículo na Copa do Mundo. Adivinha quem fez o cabelo igual a ele? Eu. Eu fiz o cabelo igual ao do Ronaldo, gente. Eu lembro que meu avô, nessa época meu avô cuidava muito de mim, porque minha mãe e meu pai trabalhavam demais. E aí eu ficava meio com meu avô, com minha avó, e meu avô apaixonado por futebol. E aí eu lembro que lá e tal, daqui a pouco me aparece Ronaldo com aquele cabelo ridículo. Aí eu chego na minha mãe e falo, o quê? Mãe, quero cortar o cabelo igual ao Ronaldo. Só que minha mãe meio desatualizada. Ela pensou, Ronaldo rapava, né? Meio carequinha. Beleza, passa um. De repente eu chego em casa. Meu avô me leva para cortar o cabelo. E eu chego em casa com aquele topete baixo. A adoração, o amor, gerou algo dentro de mim ali. Ridículo, mas gerou. Sabe, o amor ele sempre vai ser formativo. Tanto que o nosso discipulado, gente, nós não entendemos errado discipulado, gente. Eu entendi errado discipulado. A gente pensa que discipulado é falar, você vai sentar na sua casa, você vai abrir sua Bíblia e você vai ler o texto.
Aí você vai fazer uma exegese, que é a primeira parte da interpretação, e hermenêutica, que é a aplicação da interpretação. Então você vai fazer isso, tá? Então como você faz? Pega um papel, uma caneta, escreve. Aí depois você lê um comentário bíblico. Aí você vai dando o passo a passo do que a pessoa tem que fazer. Só que discipulado não é dar o passo a passo, gente. Isso não é discipulado. Discipulado não é ensinar uma prática. Discipulado é ensinar a amar a pessoa correta. Porque a partir desse amor, a prática naturalmente flui. Escuta, nós não podemos discipular os nossos filhos a forma corretinha de ser um bom religiosinho. Nós temos que ensinar os nossos filhos a direcionar o amor do coração dele a uma pessoa, Jesus Cristo. Então guarda isso dentro do seu coração. Você não vai ser eficiente no seu discipulado enquanto você está tentando ensinar prática. Porque a prática, assim como Marcos capítulo 10 nos disse, pode ser falsa. Você vai ser eficiente no seu discipulado quando você sentar na mesa para conversar com uma pessoa e ela tiver um problema e você falar, meu irmão, sabe a solução disso? E os seus olhos encher de lágrima. Porque agora você vai começar a falar da pessoa que você mais ama. Discipulado é ensinar o coração a amar a pessoa certa. A partir do momento que essa pessoa está amando a pessoa certa, não se preocupe. A prática religiosa será complementar a isso. O que nós não podemos fazer é produzir um bom religioso que não nasceu de novo. Esse é o grande problema da igreja brasileira. Religiosos que não nasceram de novo, que quando confrontado pela palavra percebe que tem um outro amor governando o coração. Meu irmão, quando a palavra de Deus fere o seu coração, você está ferido para sempre com uma ferida de amor. Não tem mais como voltar atrás, não tem como desver aquilo que você viu. É aquela pessoa que você fala, cara, esse aí viu Jesus. Por quê? Porque olha o jeito que ele fala de Cristo, cara. Dá vontade de conhecer esse Jesus. Só que às vezes nós estamos formando religiosos dentro de casa, gente. Nós estamos formando alguém que está se tornando semelhante a uma prática. E aí Paulo, falando sobre isso, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele fala, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Aí que a gente pensa, Paulo está falando de prática. Só que não, Paulo cresceu no ambiente de fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que, se fosse para a gente dar nota de religiosidade, os caras não teriam nota 10, aqui é A. Teriam nota A, meu amigo. Pensa nos caras que seguiam a lei ponto a ponto. O dízimo dá certinho. O horário da oração virado para o templo. Cara, os caras religioso. E Paulo está falando, não. Isso não é fruto da adoração genuína. Paulo fala, seja meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Em outras palavras, Paulo está falando, eu amo aquilo que Cristo ama, portanto me imitem. Paulo está falando, o meu amor foi redirecionado ao lugar correto, ou melhor, à pessoa correta. Portanto, me imitem nas afeições. Para que a afeição correta, os sentimentos, os afetos corretos, inflamados pelo Espírito Santo, nos leve à prática correta. E não seja só um ajoelhar de uma prática religiosa, rezando o seu culto, ou orando a sua missa. Seja uma prática de alguém que está rendido aos pés do Senhor. Que talvez teologicamente tem suas falhas, mas é alguém genuinamente transformado. O conhecimento não é um conhecimento salvífico, gente. Apesar do conhecimento ter muita importância, nós estamos falando de coração transformado pelo poder de Deus. É disso que nós estamos falando. De alguém que ao se ajoelhar, só está espelhando aquilo que já aconteceu dentro dele. Rendição. É isso que Paulo está falando. Só que a pergunta que fica para nós, Paulo fala, mais uma vez, sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo. E Paulo falando, eu amo aquilo que Cristo ama, portanto me imitem. Aí vem uma outra pergunta. O que Cristo ama? Porque nós estamos falando, nós estamos num círculo vicioso aqui. Não. Presta atenção. Cristo ama aquilo que está na sua oração, que expressa a sua vontade. Mais uma vez, João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vontade de Cristo para nós é que conheçamos a beleza de Deus e que isso seja formado em nós. Em outras palavras, o próprio Cristo ama a glória do Pai.
E Paulo está falando, e eu amo a glória de Cristo, portanto vocês também têm que amar a glória de Cristo, porque ao contemplarmos a glória de Cristo, nós seremos transformados. Se os ídolos das nações são mudos, não têm tato, não têm olfato, não têm paladar, não têm visão, o nosso Deus é vivo e dinâmico. O nosso Deus é essa glória que nos confronta e nos transforma dia a dia. Olha esse texto, 2 Coríntios 3,18, eu vou ler rapidamente por conta do nosso tempo. 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo fala: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Vamos fazer aqui uma simples exposição. E todos nós. Paulo começa o versículo falando, todos nós. Não tem distinção do mais novo ao mais velho. Todos nós participamos dos seguintes passos do versículo. Mas sabe o que é, cara? É que eu estou há 40 anos na igreja já. Isso aí é coisa para os mais jovens. Meu amigo, o nosso Deus é eterno. Passaremos a eternidade a conhecê-lo. Você poderia ter 1000 anos que você continuaria a ser surpreendido. Se você não é mais, é porque talvez você deixou de contemplá-lo. Se está faltando brilhinho nos olhos, meus irmãos, é porque talvez deixamos de contemplar a Cristo. Seja você jovem, adolescente, ou seja você adulto maduro. É a eternidade. É a eternidade. Os anos da sua velhice não vai acabar ou abafar a beleza de uma glória eterna. Meu amigo, na eternidade nós vamos ter quantos anos? Não vai ter anos. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E cada dia é a glória sendo revelada, conhecendo o único Deus verdadeiro. E Paulo fala, sem distinção, do mais velho ao mais novo, todos nós, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados. Paulo está falando que é essa interação ativa com a presença de Deus. Sabe quando você vai numa praia que tem muitas ondas, e aí você se põe diante da onda, daqui a pouco vem uma onda e te dá uma pancada, puf, a glória que veio e te bateu. Daqui a pouco vem outra onda de glória e te bate, puf. E cada vez que você é ali violentado pelas ondas de glória, é como se uma parte de si fosse sendo desconstruída, e você fosse formado de acordo com esse impacto da glória. Em suma, se contemplarmos a Cristo, nos tornaremos como Ele é. Essa é a pedagogia da cruz. A pedagogia da cruz não é que Cristo morreu por um benefício terreno e vão. A pedagogia da cruz é que Cristo fez para que nós pudéssemos ver o exemplo na sua pessoa. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É esse o convite da cruz, gente. Ai, olha lá que beleza, Ele morreu no meu lugar. Agora está tudo bem, eu fui beneficiado, sim. Agora escuta, beneficia outros por meio da sua morte. Morte para si, morte para o seu egoísmo, morte para a sua ganância, morte para a sua falta de educação. Para que as pessoas vejam Cristo em você e em mim. Nós somos transformados de glória em glória, como na sua própria imagem. Sabe, eu escrevi aqui, eu quero ler para que eu não perca isso aqui. Cristo Jesus, o primogênito, o primeiro filho, é a garantia de que vagarosamente olharemos para o espelho e veremos cada marca do pecado sendo retirada do nosso coração. A frustração consigo mesmo vai sendo milagrosamente alterada por uma alegria de se tornar cada dia de glória em glória, semelhante ao Senhor. Você tem frustração ao olhar para o espelho? Olha, gente, eu não sou coach de autoajuda. Eu olho para o espelho e o cenário é feio. Não é por causa do bigode, não. Olha quem pensou aí por causa do bigode. Vocês são maldosos. Minha esposa amou meu bigode. Aí. Muito bom. Mas falando sério, pior que o bigode é meu coração, gente. Eu me deparo às vezes no espelho, eu falo, quando eu serei transformado? E aí eu entro às vezes num círculo de frustração comigo mesmo, de tristeza, porque eu não queria pecar aquilo que eu estou pecando. Eu não queria ceder naquilo que eu estou cedendo. E todos nós temos fraquezas. Eu tenho minhas fraquezas, minhas lutas, minhas mazelas. E às vezes eu olho para o espelho e eu falo, cara, eu não poderia deixar isso acontecer de novo. Eu não
poderia ceder à tentação e abrir mão para isso aqui. Eu não poderia, e aquela frustração vai tomando conta do meu coração. Mas aí eu durmo e no outro dia eu olho e eu percebo que uma porcentagem daquele coração caído já não é mais o mesmo. Então vem uma esperança dentro da frustração. A esperança de que eu não estou tornando a minha melhor versão, mas que eu estou me tornando como Cristo. Eu não quero ser a minha melhor versão. A minha melhor versão se chama Adão, e Adão traiu Jesus no Éden. Eu quero ser uma nova versão, e a versão de Cristo. Ao olhar para o espelho eu percebo que parece que eu não me conheço mais. À medida que eu vou contemplando, eu percebo que aquele pecado que antes me assolava, agora não me assola mais. Por quê? Porque eu me tornei forte, poderoso. Venci por meio do decreto das minhas palavras? Não! Venci por meio da cruz de Cristo. A graça, o benefício dessa graça que vai me transformando todos os dias, milagrosamente, à imagem de Cristo. Então, quando você quer ter convicção da sua conversão, olha no espelho e me fala o que você vê. Se você vê só você, cada dia mais você, nós precisamos sentar e conversar. Se você vê você, mas misturado com aspectos de glória, de bondade, de longanimidade, de fidelidade, de santidade, aí você está vendo algo que é produzido somente pelo Espírito Santo, porque você está todos os dias contemplando. Simon Kistemaker, um comentarista bíblico norte-americano, mora aqui na Flórida, ele fala o seguinte: a transformação ocorre no interior de uma pessoa e afeta todo o seu modo de pensar e de falar, bem como as suas ações. O Espírito leva os crentes a Cristo, cuja imagem eles refletem, pois são uma carta viva que todas as pessoas podem ler. Olha isso, gente. É o mundo olhando para nós e vendo, sabe o que? Cristo. É o mundo lendo a nossa vida e falando, cara, não tem como essa pessoa ser assim. E você fala, realmente não teria se não fosse Cristo. É Cristo, é Cristo. Os valores de Cristo tomando conta do nosso coração. Eu já estou terminando. A adoração genuína vai começar com o coração transformado. E esse coração transformado será evidenciado em práticas, que corresponde primeiro o nosso amor. Então, se você ama Cristo, sua prática será semelhante à de Cristo. Se você não ama Cristo, sua prática será semelhante ao teu Deus, seja Ele quem for. Paulo falando sobre essa dinâmica de sucesso, fracasso, resultado, falta do resultado. Ele escreve lá em Filipenses 3, e eu termino com esse texto, Filipenses capítulo 3. Paulo vai expor aqui para nós o seu coração. Pensa no homem sincero, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, Filipenses 3, 7. Ele começa: mas o que para mim era lucro, o que para mim era resultado, isso considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero? Agora Paulo vai expor o seu desejo. Eu quero conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição. Em outras palavras, Paulo está falando, eu erro, sou falho, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficam para trás de mim e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Se alguém, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que nós alcançamos. Irmãos, sejam os meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e digo agora até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha isso.
O destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar todas as coisas a si. O apóstolo Paulo, ele coloca aqui duas coisas, como fruto da adoração e como fracasso da adoração. Paulo fala primeiro do 18 ao 19, o fracasso. Qual é a perspectiva paulina, qual é a perspectiva apostólica de fracasso? Ele fala, pois muitos que andam entre nós. Gente, Paulo está falando de gente que está dentro da igreja, gente. Paulo não está falando de mundano aqui não. Paulo está falando de gente que estava andando no meio da igreja. Paulo está falando, pois muitos que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, agora eu digo até chorando. Paulo está falando, eu tenho empatia por esse povo. Eu sinto a dor desse povo. Mas eles se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Isto é, se tornaram inimigos de Cristo. Por quê? Porque o destino deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. Quem governa o coração deles não é mais Jesus Cristo, é o ventre. É a necessidade contínua de mais coisa. A glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Paulo está falando que aquele que consome a sua mente pensando nas coisas terrenas é um inimigo da cruz de Cristo. É guiado pelo seu próprio ventre. Diga-nos, quem tem governado o seu coração? E nós vamos falar de que posição você está, como inimigo ou como amigo de Cristo. O inimigo é aquele que só vive pensando nas coisas terrenas. Aquele que vive pelo seu ventre. É só as coisas dessa terra. É só as coisas debaixo desse sol. Paulo está falando, isso é fracasso. Isso é se tornar um inimigo da cruz. Mas Paulo traz o sucesso. E ele fala o seguinte, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que nós temos dado a vocês. Qual é o exemplo, Paulo? O texto fala, gente. Leia a Bíblia e a Bíblia nos orientará. O texto fala, mas o que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Esse é o exemplo. Aquilo que eu considerava como lucro, que eu me vangloriava, eu, meu amigo, rasguei e joguei no lixo. Por causa de Cristo. Na verdade, Paulo aprofunda, considero tudo como perda. Por quê, Paulo? Por causa da sublimidade, da unicidade, da singularidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa de Cristo, por causa desse amor extraordinário, por causa dessa pérola de grande valor, eu perdi todas as coisas e eu as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero? O que Paulo quer? Qual é o sucesso para Paulo? Eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Tomar parte dos seus sofrimentos. Agora pronto. Vim na igreja para ser abençoado, sai daqui sabendo que tem que sofrer. Se for pelo nome de Cristo, sim. Soframos de forma privilegiada pelo bom nome de Cristo. Ai, o Evangelho escorre como um mel para nossos lábios. E o que eu quero é tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço-me das coisas que ficam para trás e eu avanço, eu amadureço, eu caminho dia após dia para os que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso aqui é o sucesso da adoração. Isso aqui, essa fala de Paulo, que está perdendo todas as coisas por causa de Cristo, é o reflexo de que Paulo continuamente contemplou a glória de Cristo. E por contemplar a glória de Cristo, não tinha outra coisa a fazer senão adorar a Cristo. E a adoração de Paulo era um compromisso do coração genuíno, a fim de que nenhum Deus ou um outro ídolo viesse tomar conta do seu coração. O que Paulo está falando é, gente, eu fiz as melhores faculdades. Eu sou formado na Harvard da época. Eu tive dinheiro. Eu fui religioso bastante para poder falar que isso tudo é lixo.
diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso não tem o seu valor? Isso tem, mas quando você compara a Cristo, aí, meu amigo, nada tem mais valor. Porque nós não estamos falando da pequenez das coisas, estamos falando da infinitude da glória e do poder de Cristo. E é diante dessa infinitude que todas as outras coisas perdem o seu valor. É isso que Paulo está falando. Não é diminuir as coisas, é olhar para cima e ver a grandeza de Deus. E perceber que isso aqui é formiga, é nada, é poeira. Por isso que ao adorar a Cristo, nós estamos cada dia nos tornando mais semelhante a Ele. Se estamos adorando a Cristo, necessariamente nos tornaremos semelhante a Ele. Esse é o verdadeiro fruto da adoração. Mostra-nos onde seu coração encontra deleite. Nós vamos falar e vamos entender quem que nós temos adorado. Jean-Sophia Pigotti, teólogo francês, ele fala o seguinte: Jesus, olha essa oração, eu termino com essa oração. Jesus, estou descansando na alegria do que Tu és. Jesus, eu estou descansando na alegria do que Tu és. Estou descobrindo a grandeza do Seu coração cheio de amor. Jesus, o Senhor pediu que eu olhasse para Ti, e a Tua beleza encheu a minha alma, porque o Teu poder transformador curaste o meu ser. Ele está falando o seguinte, cara, aquela correria, aquela loucura, parei, velho. Eu estou encontrando descanso em Cristo. Sabe aquela correria de Marta? Tem que fazer um monte de coisa. Parei, estou de boa. Agora eu tenho uma correria, mas a correria não vai me roubar de contemplar Cristo. Porque entre considerar aquilo que é de mais valioso, cara, Cristo é maior. Ainda que eu tenha que abaixar algumas coisas na minha vida para não deixar de contemplar Cristo, eu vou baixar. Aí talvez eu tenha que ganhar menos, eu vou ganhar menos. Porque o sucesso no final da minha vida não vai ser o quanto de dólar eu conseguir juntar na minha conta. O sucesso final da minha vida vai ser contemplar e olhar para o espelho e perceber que eu estou enxergando Cristo. E não somente isso, mas a minha família foi formada à imagem de Cristo. Ou melhor, naquilo que dependeu de mim, eu tomei a minha cruz. Sabe, gente, nós vamos ver na eternidade muita mãe de família recebendo um galardão grandioso. Nós vamos ver muito pai de família que talvez hoje nós não consideraríamos alguém próspero. Mas na eternidade, meu amigo, nós vamos ver pessoas anônimas. Não tem como a gente pensar em Madre Teresa de Calcutá e imaginar alguém que não foi feliz. Ela tinha um problema nas costas. Você lê o relato, você lê a biografia de Madre Teresa de Calcutá. Ela tinha uma espécie de escoliose, ela andava curvada. E a Madre Teresa de Calcutá, ela ia nas feiras da cidade e ela pedia fruta, as frutas podres que o povo dava, para levar no orfanato das crianças que ela cuidava. Se a Madre Teresa de Calcutá passasse na nossa frente, na frente do Walmart, a gente ia achar estranha a roupa dela. A gente ia achar estranha aquela mulher. Nós ia olhar uma mulher encurvada daquele jeito, sem a sua postura elegante, sem o seu cartão black para pagar ali, talvez com umas moedinhas, carregando uma sacolinha torta, e a gente talvez se compadecer, como é que eu posso ajudar a senhora? Mas, meu amigo, aquilo que o mundo considera como pobre, é Deus olhando e falando, aí está alguém semelhante a Cristo, abandonou a sua vida por completo para cuidar de um vulnerável. Abandonou a sua vida por completo para se entregar a mim. Essa e tantos outros entenderam qual é a suprema riqueza da vocação de Cristo. E eu quero te dar um spoiler. A suprema riqueza da vocação de Cristo não é você receber um galardão no céu. Não é você andar em ruas de ouro. Não é você entrar pelas portas de diamante. Sabe por quê a rua é de ouro no céu? Porque ouro não tem valor. Às vezes a gente se encanta, né? Eu vou morar no céu. Nem vai morar no céu. Teologicamente falando, já estamos com um problema teológico aí na música. Segundo problema,
Eu vou andar na rua de ouro. Meu amigo, se Deus fez as ruas de ouro, e rua a gente faz com asfalto que não tem valor material nenhum, é porque ele está falando assim, onde você vai colocar seus pés, não se compara daquilo que você vai ter acesso. E o acesso que você terá é do próprio Deus, na fonte. É tipo, meu amigo, eu estou pensando em rua de ouro, eu estou vendo a glória de Deus lá, eu quero sair desesperado. Sabe quando você chega na Disney, você olha o castelo lá no fundo, se tem um balão do Mickey aqui, você está nem aí pro balão do Mickey, você quer ir lá no castelo. Agora imagina alguém que é elevado à potência de milhares, de infinito de milhares, a beleza de Deus. Só que nós vamos ter que perguntar, qual é o fruto que nós estamos esperando colher? E nós vamos ter que tomar algumas decisões em relação a isso, gente. E talvez essa decisão custa, mas não se preocupa, também custou para Cristo. Ele é empático bastante para segurar na sua mão e falar, eu sei o que você está passando, e você não vai estar sozinho nisso. Ai, que delícia de saber que nas nossas aflições, nas nossas fraquezas, nos nossos medos, nós não estamos sozinhos, porque temos um Pai celestial que veste o lírio do campo, que cuida dos pardais, que cuida de todas as coisas e também vai cuidar da gente. É esse o convite do Senhor para nós.